Valorização do colaborador, senso do trabalho remoto, mentalidade digital, ambiente profissional e sucesso do cliente são as pautas do seu RH News de hoje. Eu sou a Camila Rocha e esse é seu jornal semanal com notícias do mundo de gestão de pessoas. Bem, pessoal, o nosso RH News de hoje vai começar com uma matéria da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Ela fala para nós que, segundo uma pesquisa americana feita por uma empresa chamada Upwork, possivelmente empresas ficarão trabalhando remoto até 2028. E isso faz com que a gente precise valorizar e reconhecer os nossos colaboradores de uma maneira diferente. Essa matéria, então, fala dessa necessidade da gente mudar a nossa forma de reconhecimento e de motivação para que ela funcione também à distância e te dá 4 dicas para fazer isso. É importante que a gente pense bastante nesse cenário e consiga entender quais são as projeções para o futuro desse novo modelo, que muitas empresas ainda não tinham se adaptado e nem se atentado para ele. Por isso a gente publicou lá no blog da Solids um censo feito pela RunRunit, que fala sobre as expectativas do futuro e qual é o senso do trabalho remoto que foi causado por essa chegada do Covid-19. Esse censo traz pra gente informações bem legais, como a frequência com que o trabalho remoto era feito antes e como isso acentuou muito agora, até para empresas que já praticavam de certa forma essa modalidade. Faz com que a gente projete também para daqui para frente como essa forma de trabalho pode ser um novo benefício para as empresas que ainda não tinham isso, que ainda não tinham adotado e como é a percepção desse cenário atual. Em contrapartida a esse cenário em que a RunRunit mostra pra gente e a Upwork também, a gente tem uma outra pesquisa da Panorama Research que fala pra gente que apenas 4% das empresas brasileiras têm uma mentalidade digital. Ou seja, esses outros 96% foram forçados a aderir soluções digitais para conseguir se adequar ao que o cenário pedia, mas não necessariamente isso é intrínseco a elas. E isso traz pra gente uma análise bem profunda e complexa, no sentido de que a gente tem uma projeção de que o trabalho remoto continue sendo forte, continue sendo utilizado e seja mais adotado, mas ao mesmo tempo a gente tem uma demanda de uma transformação de mentalidade. A gente tem que fazer uma revolução não só digital, mas na cabeça das próprias pessoas e dos colaboradores. E expandir, e transcender essa conversa, esse papo, para empresas que não necessariamente trabalham diretamente com tecnologia, mas entender que a tecnologia, essa mentalidade digital, ela vai servir para todos nós como forma de soluções de problemas, de melhorias de processo e de otimização de produção mesmo. E que independente então do segmento, a gente precisa fazer essa revolução, essa transformação, para conseguir fazer com que essa tendência do trabalho remoto, do trabalho digital, ela seja mais leve e efetivamente produtiva e efetivamente positiva. Então a gente tem aqui 3 pesquisas que atreladas mostram pra gente sobre o cenário remoto, sobre trabalhar de casa, sobre o home office propriamente dito, mas a gente também tem profissionais que voltarão ao ambiente de trabalho se já não estão, mesmo que de forma reduzida e precavida. E a gente tem que pensar em como tornar, então, esse ambiente agradável para que aquele colaborador se sinta bem, se sinta motivado e produza. A gente ainda tem, por parte de muitas organizações, principalmente de segmentos mais tradicionais, uma resistência entre tornar o ambiente profissional agradável e descontraído. A gente faz uma matéria no blog da Solids falando para você algumas dicas sobre como tornar esse ambiente descontraído, mas sem deixar de ser profissional, que é importante. Ainda que um ambiente contenha estímulos de distração ou de motivação, a gente precisa ainda assim deixar claro que aquele é um ambiente profissional e de trabalho. Por isso você precisa entrar nesse equilíbrio desses dois vieses, da descontração e do profissionalismo. Então eu te convido a ler nosso artigo no blog da Solids. Agora, pessoal, saindo um pouquinho de ambiente de trabalho e trabalho remoto, eu vou conversar com vocês sobre uma área que vem ganhando muita força no mercado de trabalho, que é a área de sucesso do cliente. A área de sucesso do cliente, ela existe por uma única razão: fazer com que a experiência do cliente seja a mais positiva possível e que essa parceria entre empresa e cliente, empresa e consumidor, ela seja muito positiva e seja de sucesso. Daí o nome Sucesso do Cliente. Para você entender como contratar um profissional dessa área, a gente produziu um e-book que também vai estar disponível na descrição desse vídeo. E por último, mas não menos importante, eu quero te convidar para um webinar
com a Mônica Hall aqui comigo no dia 30/7 para a gente falar sobre avaliação de desempenho. A gente vai falar sobre um processo muito relevante ainda na maioria das organizações que serve para mensurar o desempenho dos colaboradores e conseguir tomar decisões mais eficientes, mais embasadas sobre promoções, sobre desligamentos, sobre desenvolvimento principalmente. Então eu te convido e te espero lá. Esse foi seu RH News de hoje, eu espero que você consiga aproveitar bastante esses dados que vão estar aqui na descrição e que eu trouxe rapidamente para vocês. É muito importante entender quais são as tendências, quais são as expectativas para o futuro, para que a gente já consiga digeri-las e pensar estrategicamente em como vamos nos posicionar frente a elas. Te espero aqui de novo semana que vem. Se inscreve no canal para ficar aqui junto comigo no RH News. Tchau, tchau!